Olá, hoje o Money Report recebe o Alexandre Benedetti. Ele é diretor da divisão de RH da empresa de recrutamento Talents. E a Talents recentemente divulgou um estudo sobre um tema muito importante que é o assédio sexual. Alexandre, tudo bem? Bem-vindo. Obrigado. Alexandre, o estudo que vocês fizeram mostrou, entre vários dados, eu vou citar o primeiro, que 34% das respondentes, mulheres, disseram que alguém já se valeu de uma posição de hierarquia para obter vantagem ou favorecimento sexual. 34% é um número abaixo de 50%, mas é um número muito alto ainda. Por que isso acontece? Por que ainda é relativamente comum casos de assédio sexual em empresas? Acho que é uma ótima pergunta. Apesar do número, né, e qualquer número acima talvez de 5, 6, 7% seria muito alto. Quando a gente fala sobre este tema, que é o tema de assédio sexual, eu entendo que isso ainda existe, porque esse tema é um tema relativamente novo, no sentido de preocupação e um olhar para isso da maneira como ele vem sendo discutido de 2, 3, 4 anos para cá, assim como era o tema de compliance, do qual a questão da Lava Jato trouxe muito a consciência sobre esse tema. Então, eu acredito que ainda a gente está aprendendo, e quando eu falo a gente, eu digo as empresas e os executivos estão aprendendo a lidar com esse tema. O que é o assédio sexual? O assédio sexual, ele tem aqui várias questões, né, que podem ser discutidas. Eu não sou aqui o perito no tema, não tenho informação legal no tema, mas o assédio, na sua grande maioria, ele acontece entre diferentes hierarquias, tá? Não necessariamente a pessoa que está cometendo o assédio sexual ela tem que ser chefe daquela pessoa, elas podem estar em divisões diferentes, mas existe uma relação de hierarquia nesse contato. Tá? E essa pessoa ela pode se valer disso para obter ganhos aí sexuais, ameaçando ou coagindo sobre a carreira e outros temas dentro da vítima, né, que está sofrendo aquele assédio. Né? Mas basicamente nós estamos falando de carreira no sentido mais amplo aqui. Sim. Uma coisa que me chamou a atenção no estudo é que o estudo de vocês ele focou em grandes empresas. Uma coisa é casos de assédio ocorrer em pequenas empresas, empresas familiares, o que é já muito grave, mas quando você leva essa realidade para uma empresa grande que tem um departamento de RH, que você tem um compliance, você tem uma série de regras que deveriam impedir esse tipo de ocorrência. Por que ainda em grandes empresas isso é tão comum? Acho que esse dado que você levanta é muito interessante, Humberto. Por quê? Eu concordo contigo. Quando a gente fala de grandes empresas, minimamente elas já têm uma estrutura de recursos humanos estruturada ou uma empresa de compliance ou uma ouvidoria. Então deveriam existir canais de denúncia para este tema e para outros temas. O que normalmente, na minha visão, o que acontece é a nossa cultura. E não estou falando de uma cultura, apenas uma cultura latina, uma cultura machista, mas eu falo a cultura das empresas, ela é direcionada pela liderança. E eu falo desde um presidente, os seus vice-presidentes, a diretoria e assim por diante. E se essa liderança, eu vou chamar assim, não tem conhecimento sobre o tema, sobre o que é assédio, quando ele ocorre, como ele ocorre, ou seja, não é treinada para entender e para lidar com este assunto, que aí é a segunda parte, é como lidar com este assunto, qual é o canal de denúncia, como ele deve ser feito, encaminhado, tratado com a vítima, essa cultura vai permanecer. Então o que a gente precisa fazer é ter dentro da cultura das empresas isso como um tema relevante, seja ele por uma questão social, seja por uma questão de reputação daquela empresa ou daquela marca, ou seja até por uma questão também de lucratividade, porque o assédio sexual desde 2001 ele é considerado crime, né? Então existem multas sobre o tema. O grande problema na sua visão qual é? Porque o estudo mostrou que 65% dos casos não foram reportados. Ou seja, as mulheres têm medo de reportar, no caso. Já te fazendo uma pergunta, que eu vou deixar a próxima para fazer depois, como coibir esse medo? Ou seja, como é que as empresas podem incentivar as mulheres a dar uma segurança para que elas possam denunciar
o assediante? Eu acho que está conectado com a tua pergunta anterior, mas além disso, não vou te falar de proteção dessa vítima, mas a vítima precisa entender o que está acontecendo, quais são os passos, o caso precisa ser tratado, se houve um assédio ou não, aí é uma outra questão, mas ele precisa ter uma devolutiva, né, um retorno. E eu também entendo que a cada vez mais que isso vai acontecendo, né, e que outras pessoas vão relatando e denunciando, você vai criando um movimento positivo onde essas pessoas não são minimizadas, essas pessoas se sentem um pouco mais empoderadas sobre o tema e não parece que é uma questão aqui até de tratar as pessoas como coitada, ela sofreu um assédio, como é que ela vai ser vista, ela não tem então aqui, não sabe como lidar com isso, não soube manter a distância. Então eu acho que existem alguns fatores aqui que fazem com que, principalmente as mulheres, porque o assédio também acontece na mão inversa, né? Mulheres assediando o homem, mas é menor, bem menor, acho que em torno de 12%, se eu não me engano. 12%. 12%. E então tem esses aspectos. Qual seria o beabá para as empresas criarem uma política para erradicar esse problema? Não te diria que é simples tirar do papel e colocar na prática, né? Mas eu acho que tudo começa por uma cultura bem estabelecida, por informação, ou seja, colocar luz nesse problema, ele existe. Então precisamos criar uma cultura do que como ele acontece, como se trata esse tema. E aí você precisa ter dentro de casa, né, dentro das empresas, pessoas responsáveis para dar essa tratativa, que pode ser a própria área de RH, pode ser um canal de denúncia que pode ser terceirizado, tem várias empresas que atuam com compliance, que terceirizam isso e tratam isso de forma independente, pode ser uma própria área de compliance interno também. Então você tem que ter uma área que vai cuidar e tratar desse tema. Acho que com esses passos o caminho já começa a facilitar e encorajar também, porque no final do dia nada disso adianta se a gente não encoraja a vítima a fazer a denúncia. Hoje, numa sociedade que é digital conectada, as empresas estão conectadas, as pessoas estão conectadas, qual que é o impacto reputacional de uma empresa que sofre um caso, que vê um caso de assédio dentro dela? Eu acho que você pode, com certeza você tem mais números do que eu para falar sobre esse tema, sendo um executivo que está na mídia, mas a internet, não só para essa questão, ela tem o poder de exponencializar, né? Não a internet, a tecnologia de exponencializar qualquer coisa. Então a gente pode imaginar que N casos, como já existiram e foram vocalizados e caíram na mídia, para não citar ninguém no Brasil, tem um caso recente que é, né, dentro do próprio mundo de entretenimento, né, em Hollywood, que o pessoal, as atrizes, na verdade, iniciantes sofriam aqui assédio sexual e se não compactuassem com o pedido daquele agressor, vamos chamar assim, que era um diretor importante de uma das empresas de mídia e entretenimento de Hollywood, iam ter as suas carreiras encerradas por ali, né? Então, a mídia tem o poder de colocar isso cada vez mais à luz, exponencializar isso, mas também, na minha visão, tem que ter um papel de educar, né? Como a gente falou, o que é assédio sexual? Né? Como se trata isso com a vítima, como se trata isso com o agressor e como se trata isso dentro da empresa. Ampliando o tema, falando uma coisa mais de diversidade, inclusão nas empresas, o que você acha que as empresas precisam fazer para tornar o seu ambiente mais diverso, aumentar a participação feminina, criar um ambiente mais inclusão? Quais são as saídas para isso? Isso está conectado também ao nosso tema. Cada vez mais a gente está falando, nesse caso aqui, de gênero, né? Existem outras inclusões, a gente pode falar aqui de pessoas com deficiência, a gente pode falar de raça / etnia. Então, tudo está muito ligado à cultura,
tudo está muito ligado também ao conhecimento. Quando você conhece o porquê que aquilo existe ou não existe, e você entende os impactos positivos e negativos, né, você consegue então trabalhar o tema de diversidade. Né? Quando a gente fala de diversidade, e aí não quero aqui me estender muito, porque esse é um outro tema super amplo, mas diversidade ela tem a sua questão social, que é muito nobre, e eu acredito muito nela. Ela tem também a sua questão de reputação, como a gente falou, e ela tem a sua questão de lucratividade, por quê? Você tem que pensar que os teus consumidores, eles são de diferentes etnias, são de diferentes gêneros. Então, se você não tem pessoas dentro da sua própria empresa que tem a cabeça, né, ou que fazem parte desses grupos, como é que você sabe se você está enviando um produto para o teu mercado consumidor, ou às vezes você não está mandando para aquele mercado consumidor porque você não sabe nem que ele existe daquela forma. Então a diversidade é também para trazer diversidade de pensamento. Você como headhunter, quando uma empresa contrata talents para buscar uma colocação no cargo de gerência, diretoria, há um pedido por candidatos homens e mulheres e isso hoje vem mais de vocês? Como é que está a conscientização na prática sobre esse tema? Algumas empresas já têm políticas bem desenvolvidas sobre esse tema, inclusive existem pactos globais sobre esse tema. A própria Talences, que faz parte de um grupo de empoderamento feminino, também tem na sua filosofia, na questão de gênero, então nós estamos falando de homens e mulheres, tentar fazer um shortlist, como a gente chama, que é a lista ali dos candidatos finalistas, de 3 a 5 nomes, vamos falar em 4, porque daí a gente pode colocar aqui 50% de cada um, e mandar 2 homens e 2 mulheres. Então a gente tem isso como meta dentro da Talents, nem sempre a gente consegue alcançar, depende também se o cliente tem interesse em receber dessa forma ou não, e depende da área. Tem áreas que são muitas vezes mais femininas e muitas áreas que são muito mais masculinas. Pelo termômetro que você sente, as empresas estão mais abertas ainda ou ainda há muito a melhorar? As empresas estão bem mais abertas, bem mais conscientes sobre o tema e sobre os ganhos que esse tema traz, mas sim, a gente ainda está muito aquém, e aí eu não falo só de Brasil. Quando a gente pega um âmbito global, a gente está muito aquém do que poderia ser o tema de diversidade. Legal. Alexandre, muito obrigado pela entrevista. Imagina, obrigado eu pelo convite.